Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta quinta-feira para falar de NFL, ainda não 100%, mas felizaço, porque nesta quinta-feira teremos um jogaço para abrir a semana 11. Semana 11 já, rapaz, passa muito rápido, mas a gente vai falar aqui de Bengals e Ravens que se enfrentam nesta noite. Vamos falar também de Deshaun Watson, talvez tenha sido a pior troca de todos os tempos. Quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo o seu comentário. Aliás, vou trazer também um pouquinho do que foi a NFL lá em Frankfurt, prometi para vocês, vou trazer hoje aqui, mas já deixa o seu comentário, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha o Toque Passa e se puder ajudar um pouquinho mais, faça parte do nosso clube de membros. Não é caro, é baratinho, tem vantagem, tem grupo no Telegram que é sensacional, tô falando pra vocês, é sensacional aquele grupo. Tem sorteio de prêmios, com 200 membros vou sortear mais uma jersey, uma réplica da The Duke, 3 camisas da Fanatic Sport Nation, todo mês eu sorteio camisa da Fanatic Sport Nation, aqui embaixo tem link, tem cupom de desconto, e também convido você que gosta de apostas esportivas a abrir sua conta na BetMais, que é o nosso parceiraço, aqui embaixo tem link da BetMais também, que você abre através do Toque Passa, e aí vai lá e dá os seus palpites e pode sair com uma graninha a mais. A gente sabe que aposta tem risco, mas você com consciência deixa o jogo ainda mais legal. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos começar aqui fazendo um convite para você deixar os seus palpites. Amanhã tem vídeo meu com palpite para todos os jogos. Vou falar do Thursday Night Football e dar os meus palpites também. Mas aqui embaixo na descrição tem um link para você ir lá, é o nosso palpitão aqui, fiz lá, fiz não, quem fez foi o Tiba 4P, ele tá fazendo todo o trabalho e tá me mandando só que a boa pra gente fazer, tá bem legal, cara. Semana passada, na live na terça-feira eu até trouxe algumas curiosidades, o Guilherme Alexandre Santos Carvalho foi o único a apostar na vitória dos Texans sobre os Bengals, e o rei dos palpites foi o Jean Almeida, 11 acertos em 14 jogos, sensacional. Eu acertei 8 apenas, mas tá aqui, parabéns ao Jean. E aí vamos ver como é que vai ser a próxima semana aqui embaixo, é legal. Compartilha também, cara, traz mais gente, vamos lá, vamos fazer aqui palpite, é legal demais, tá? Vou começar aqui falando do caso Deshaun Watson, né? Na terça-feira eu vim pela manhã e falei que o Deshaun Watson ia passar por uma ressonância magnética depois de ter saído do jogo usando uma bota ortopédica, né? Essa informação que a gente tinha, que ele ia ter que passar por exames para ver. E aí na noite, né, durante a nossa live, o Ivo até deu um destaque que falou, cara, é estranho, né? Falou dessa ressonância na segunda-feira, até agora não saiu nada. E aí, na quarta-feira, enfim, saiu a notícia de que Deshaun Watson está fora da temporada e não é por um problema no tornozelo, tá? Ele teve uma torção no tornozelo, mas o problema é no ombro. Vai ter que passar por uma cirurgia, tá com uma fratura na cavidade glenoide, né? Que é onde encaixa aqui o húmero, onde junta ali realmente o braço. Ele disse que sentiu essa lesão. Ainda sentiu que estava uma coisa estranha, ela teria acontecido no primeiro tempo do jogo do final de semana contra os Ravens, naquela virada fantástica, aquele jogo muito bom, Deshaun Watson. Ele teve essa torção no tornozelo no fim da partida, mas mesmo assim teve sua melhor partida com a camisa do Cleveland Browns, acertou os 14 passes que tentou no segundo tempo, fez um grande jogo mesmo. E aí ele falou que, olha, foi constatada essa lesão, eu tentei conversar com os médicos, argumentar, querer jogar o restante da temporada, mas o que eu ouvi dos médicos é de que teria um problema estrutural se eu continuasse isso, ia piorar a situação, ia criar um mal ainda maior, e por isso é melhor eu parar agora e fazer a cirurgia. Cara, segunda temporada dele lá em Cleveland, jogou 6 jogos na temporada passada, porque tinha que cumprir suspensão, e agora mais 6 jogos e acaba. Então uma temporada começa mais tarde, a outra acaba mais cedo e ele tem 12 jogos apenas com a camisa do Cleveland Browns em 2 anos. Neste ano, 7 passos para touchdown, 4 interceptações. Na carreira em Cleveland, 14 passos para touchdown, 9 interceptações. E números que certamente não justificam todo o esforço feito pela equipe de Cleveland para ter o quarterback por lá, né? Ele que era visto como uma solução, vamos resolver, a gente tem um time bom, dá para brigar pro Super Bowl, a gente quer ganhar um Super Bowl, quer acabar com a maldição dessa cidade que não conquista título, né? Teve lá os Cavaliers ganhando, mas agora é a hora dos Browns, que franquia amaldiçoada. E a maldição é bem forte, forte mesmo, tá, cara? Pô, os Browns mandaram para Cleveland um pacote que é o seguinte: primeiras rodadas de 2022, 2023 e 2024, pique de terceira rodada de 2023, pique de quarta rodada. Os Browns mandaram para Houston o seguinte pacote, ó: as primeiras escolhas, escolha de primeira rodada de 2022, 2023, 2024, a escolha de terceira rodada de 2023
e as escolhas de quarta rodada de 2022 e também de 2024. Receberam em troca uma escolha de sexta rodada do ano que vem, e aqui não é questão muito bem o que Houston fez com essas trocas, o que girou, o Will Anderson está envolvido no meio, mas o principal é o que os Browns poderiam ter feito com isso e principalmente qual que é o preço disso, né? Porque os Browns se humilharam de certa forma não, humilharam claramente para ter o Deshaun Watson no seu elenco. Eles tinham sido rejeitados já dentre os times que estavam perseguindo ali o Deshaun Watson por uma troca, eles tinham sido descartados pelo Deshaun Watson, e aí eles apareceram com aquele contrato maravilhoso, que aí não tinha como rejeitar, né? 230 milhões totalmente garantido, ele falou, tá bom, então agora por amor a vocês, por esses 230 milhões, eu vou jogar em Cleveland. Se indispuseram com a opinião pública de todas as formas, né? Porque o Deshaun Watson estava ali muito envolvido nos processos de assédio sexual. Ele conseguiu fechar 23 acordos, né? Acordo com 23 mulheres que tiraram os processos. Se eu não me engano, ainda tem 2 que estão em andamento, não tem data, mas está rolando ainda processo contra o Deshaun Watson, pela última informação que eu tenho. Se alguém tiver outra informação que me corrija. Foram criticados pela forma como eles lidaram com a questão do Baker Mayfield, né? Fazendo isso pelas costas, não conversaram com o Baker, e aí o cara ficou encostado ali, não sabia o que ia fazer, ele estava no 5º ano de contrato dele de calouro. E os donos foram, assim, ficou mal na rodinha de donos, de bilionários, donos de time, porque ninguém queria aquela história de contrato 100% garantido. Virou uma tendência. O Lamar Jackson depois criou a crise querendo um contrato 100% garantido, mudou o patamar de contratos para quarterback muito por conta do que o Deshaun Watson recebeu lá em Cleveland. Poderia ter virado tendência a história do contrato 100% garantido, mas agora virou até material contra, né? O pessoal vai olhar e falar assim, tá vendo por que a gente não dá garantido? Olha só o que acontece. Só existiu uma chance de todo esse desgaste, né, com a opinião pública, dar certo, terminar bem, com o Deshaun Watson entregando, tendo sucesso dentro de campo, né? O que não está acontecendo. Primeiro porque ele ficou fora aqueles jogos por conta da suspensão que é totalmente cabível por toda a investigação que acontece, e agora com essa lesão é uma fatalidade, mas né, tá se encaminhando para ser uma das piores trocas, um dos piores negócios de todos os tempos, pior até do que a troca do Denver Broncos com o Seattle Seahawks, porque bem ou mal o Russell Wilson tá jogando e tem os lampejos, talvez ele não seja aquele cara, mas tem muitas coisas que interferem. O Russell Wilson nesse time dos Browns, por exemplo, eu acho que daria mais resultado do que tem tido com o Deshaun Watson com todos esses problemas. Sabe o que é pior, cara? Os Browns não têm muito o que fazer, eles estão amarrados ali, estão algemados com o Deshaun Watson, desculpa usar esse termo até, mas eles estão presos com... tudo fica ruim com o Deshaun Watson, mas tá lá, eles estão ligados ao Deshaun Watson, porque o contrato do Watson foi reestruturado, inclusive na última temporada, na última off-season, para fazer o contrato dele que teria um impacto na folha de 55 milhões de dólares, cair para 19 milhões, mas com isso, o impacto do ano que vem e dos outros próximos 3 anos, que seria de 55 milhões, também subiram para 64 milhões, e ainda sobrou um restinho para 2027, quando o contrato já vai ter acabado, né? Você tá pagando, deixou um Watson mesmo quando ele não tiver mais contrato, se você não renovar, mas essa é a situação. Dispensar o Watson agora significa ter que pagar 138 milhões de dólares na hora para o jogador e tomar um dead cap no ano que vem de 201 milhões de dólares. É impraticável, não tem como, né? Vai quase matar o seu salary cap só com essa dívida com o Deshaun Watson. A questão é que esse é o problema, né? A conta sempre chega, então diminuiu esse ano para ficar maior ano que vem, não adianta, uma hora você tem que pagar, né? Por mais que você mexa com o salary cap, uma hora você tem que pagar. Se você designar o corte dele como um corte pós 1º de junho, você pode fazer isso aqui, toma um cap hit no ano que vem de 156 milhões de dólares e no outro ano de 110 milhões de dólares. Então esquece, não vai rolar. Trocar, pode trocar? Sim. Em primeiro lugar, você tem que convencer o Deshaun Watson. Ele tem uma no trade clause por todos os anos do contrato dele. E aí você tem que passar a perna em alguém, né? Você tem que engambelar alguém para topar pagar por um jogador bichado aí 138 milhões de dólares. O que é pouco provável que aconteça. E mesmo assim, você vai tomar um cap hit de 63 milhões de dólares. Lembrando que o maior cap hit já tomado por um time é da equipe dos Falcons no contrato com o Matt Ryan, a troca com o Matt Ryan lá para os Colts, que eles pagaram 40 milhões de dólares aí de cap hit, e seria 63 milhões. Então, assim, é muito complicado. Não tem o que fazer. Os Browns não têm o que fazer. Eles vão ter que voltar a estaca zero e voltar a esperar que o Deshaun Watson, enfim, seja a solução dos problemas do time, coisa que não tem sido até o momento.
Qual que vai ser os próximos passos? Tem jogo contra os Steelers no final de semana. Dorian Thompson-Robinson deve ser o quarterback titular, pelo menos foi o que o Stefanski sinalizou aqui. É difícil, né? Porque é um calouro e a estreia dele não foi nada boa contra a equipe dos Rams, 28-3 a derrota de Cleveland. Ele passou para 3 interceptações e tomou 4 sacks. A alternativa, ele foi pro banco, né? E o PJ Walker entrou e foi o quarterback. Você viu, até venceu 2 jogos, venceu a equipe dos 49ers e também a equipe dos Colts com o PJ Walker, mas venceu apesar dele. A situação parecida com os Jets lá com o Zach Wilson, né? Porque ele tem 1 passe para touchdown e 5 interceptações na temporada. Então, é ruim. Né? O que eu vou projetar para a equipe dos Browns? É uma defesa muito forte que está de novo sem um quarterback para servir. O Deshaun Watson deu um sinal de que ele poderia ser aquele velho Deshaun Watson e as coisas darem certo para a equipe de Cleveland. E agora está fora da temporada. Bom, eles tinham o Josh Dobbs, né, no elenco antes de começar a temporada, fizeram uma troca com o Arizona Cardinals e agora vão ter que se contentar aí com o PJ Walker e o Dorian Thompson-Robinson sendo o quarterback titular neste final de semana. Tem tudo para ser a pior troca da história da NFL envolvendo o Cleveland Browns. Olha, Houston tá comemorando, né? Tá com o CJ Stroud felizão lá, numa boa, sem problema. O moleque é bom, cabeça no lugar, aparentemente, né? Não vou bater na madeira aqui, porque a gente atrai besteira. Mas tá lá, a equipe dos Browns amaldiçoada agora com o Deshaun Watson. Prometi trazer também um pouquinho do que rolou na NFL em Frankfurt. Dessa vez o vídeo é um pouquinho mais curto, porque eu não consegui fazer tanta coisa. Eu tava lá a trabalho, eu tava lá pela ESPN, fazendo as coisas, né, preocupado mais com a ESPN. Mas eu quis fazer uma montagem aqui para vocês do que deu para acompanhar nos dias lá em Frankfurt. Foi bem legal. E eu vou chamar aí o repórter Rafael Bellatini para trazer direto de Frankfurt. Vai lá, Rafael. Assim como acontece em Londres e aconteceu em Munique, a passagem da NFL em Frankfurt teve clima de Super Bowl. Patriots e Colts estavam longe de representar uma rodada de wild card que fosse, mas o entorno, o clima construído pela NFL para a partida lembrava o que é criado na véspera de uma grande decisão. A NFL tomou Frankfurt de assalto, levando seus capacetes gigantes às ruas e as suas brincadeiras tradicionais, com chance do torcedor se arriscar em passe, chutes, recepções e no flag football, recém-nomeado esporte olímpico para 2028 e que a liga tanto tem se esforçado para promover. Patriots e Chiefs, que levaram seus jogos para Frankfurt nessa temporada, fizeram suas ativações, mas também havia atividade do Carolina Panthers, outro time que tem o mercado alemão como alvo. E é claro que muitas marcas aproveitaram também para se promoverem e distribuírem brindes que enchiam as sacolas dos torcedores. Como sempre acontece, o clima era amistoso entre rivais de todos os times, inclusive no caminho para o estádio. Assim como aconteceu em Munique, o transporte público foi liberado para quem ia para o jogo e eu parti junto para sentir o clima. E aí, saindo do trem, você cai num parque, que aí tem uma caminhadinha de uns 10 minutos até chegar ao estádio. Fico imaginando isso aqui em dia de jogo de futebol, do Eintracht Frankfurt. Deve ser bastante interessante e peculiar. Imagina você descer no meio do Ibirapuera para acompanhar um jogo de futebol. Ao chegar no estádio, a parada obrigatória era a loja, que desta vez não se limitou a um container, como foi em Munique. Uma enorme fila se formou ao redor do campo de treino do Eintracht Frankfurt, com voltas e mais voltas antes de entrar na loja, que seguia um padrão de Super Bowl. Todo tipo de mercadoria possível era comercializada por lá, sendo relacionada ao jogo ou então a qualquer outro time. Era quase impossível sair de lá sem comprar algo, mesmo que os preços não fossem os mais convidativos, como 25 euros para um simples cachecol. Para dar conta da vazão, dezenas de caixas para atender rapidamente a todos que queriam pagar, fazendo a fila nunca parar de andar. Fora do estádio, uma enorme área foi montada para que todos comessem e bebessem à vontade antes do jogo começar. E vale lembrar que a cerveja de meio litro é o mínimo aceito pelo alemão, sendo que a jarra de 1 litro era a mais avistada nas mãos dos torcedores. O Deutsche Bank Park é bem menor que o Allianz Arena, que recebeu o jogo do ano passado, e isso também serviu para elevar o preço dos ingressos, que dessa vez partiam dos 75 euros e se esgotaram rapidamente. Lá dentro não importou muito o jogo ser bem ruim, não se ouviam vaias que não fossem aquelas para desconcentrar o rival na hora do snap. O som do torcedor era apenas de um enorme videokê, entoando as canções favoritas do público alemão.
No ano que vem a NFL volta para Londres, o jogo na Alemanha, se não me engano, vai ser em Munique, e aí teremos mais um local, que pode ser Madrid, né, na Espanha, ou então no Brasil. É claro que a gente tem a expectativa muito que seja no Brasil. Miami Dolphins vai fazer até Watch Party, né, próximo dia 24, é isso, semana 12, jogo contra os Jets, vai ter Watch Party em São Paulo, legal demais. Mas, assim, um exercício de lógica nos faz pensar que não vai ser nesse ano ainda. Não é informação, aqui é exercício de lógica, porque o ano que vem a NFC tem 9 jogos em casa, né? Naquela sequência de 17 partidas, você faz 8 jogos fora ou em casa e 9, né? Não dá número par ali para você fazer. Então os times que vão mandar jogos fora, tendem a mandar, além do Jacksonville Jaguars, as equipes da NFC, que vão fazer 9 jogos como mandantes. Aí os Bears, são uma equipe da NFC, tem como um mercado para se explorar a Espanha. E aí você tem o novo Santiago Bernabéu, maravilhoso, um campo que muda, que vira para lá e para cá. Então eu diria que a tendência é imaginar que Madrid vai receber um jogo na próxima temporada, mas eu acho que de 2025 não escapa no Brasil. Então ou vai ser em 2024 ou 2025 a gente vai ter uma partida no Brasil. Estou muito na expectativa mesmo, estou torcendo para estar errado, torcendo para que tenhamos o jogo no Brasil já no ano que vem, mas eu acho que 2025 não vai passar, o pessoal está bem atento mesmo. É bem provável que o México deixe de receber jogos, né? Recebeu jogos nos últimos anos, mas problemas para lá e para cá, então a tendência é que eles não recebam mais, tenhamos jogos na Europa e quem sabe mesmo, torcendo demais para que tenhamos no Brasil. E agora a gente vai pro Thursday Night Football, que vai me fazer ter sono na sexta-feira, mas não tô nem aí, cara. Eu tô feliz mesmo, vai ser um jogaço a partida entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens, rivalidade da AFC Norte, jogo de vida ou morte, pelo menos para a equipe dos Bengals, né? Um jogo muito importante para os Ravens, dois times que perderam no final de semana e precisam dar uma resposta de imediato, semana curta, dúvidas demais, lesões, né? Os Bengals vão jogar sem o recebedor T. Higgins, tá fora de novo, lesão muscular, não jogou no final de semana, não joga de novo. E o defensive end Sam Hubbard tá fora também, descartado da partida, lesão no tornozelo, não joga. Nos Ravens, o offensive tackle, o Ronnie Stanley, tá fora da partida, tem uma lesão no joelho. O linebacker, o Trenton Simpson, tá fora no protocolo de concussão. E o cornerback, o Marlon Humphrey, né, saiu machucado e abriu uma avenida ali naquela secundária para a equipe do Cleveland Browns, tá com uma participação duvidosa, né? Ele tá lidando ali com uma lesão na panturrilha e é pouquíssimo provável que tenha condições de jogar. Quando aparece Doubtful, a gente duvida realmente de que ele vai jogar. O questionável é quase certeza que entra em campo. O duvidoso é muito raro ter a chance de jogar, uma game time decision, né? Uma decisão ali na hora da partida, mas é pouco provável que o Humphrey joga e se ele jogar é um reforço de peso, tem que ver a condição que ele vai estar, mas não jogar é um problema grande. Desfalques pesados, e ainda surgiu uma dúvida envolvendo o Joe Burrow, né? Ele não apareceu em nenhuma injury report, mas, cara, postaram um vídeo, os Bengals postaram um vídeo, o pessoal atento foi lá e notou, do time chegando em Baltimore, e ele tá usando uma proteção nas mãos aqui, né? Dá pra ver a imagem, o pessoal vai lá e foca, ele tem uma coisinha na mão dele, podia ser uma peça de moda, mas quando surgiu o comentário, na hora os Bengals foram lá e tiraram o vídeo do ar, então fica aquela dúvida, e aí, né? É um problema grave? O que é isso? O que está acontecendo? Tá limitado? O Burrow até com um problema na mão? O Trey Hendrickson, né, que é uma dúvida também, treinou de forma limitada na terça-feira, treinou sem limitações na quarta e a tendência é que ele vá para o jogo está como questionável e vai para o jogo, mas fica essa dúvida também com relação ao Joe Burrow, que não apareceu, hein? Destaco, não apareceu em nenhuma lista ali da semana, nenhum reporte de estar machucado, mas essa coisinha na mão é estranha. Não tem como imaginar algo diferente do que um jogaço, cara. Um jogo extremamente equilibrado. Porque, como eu disse, semana curta. Aqui eu não vou nem colocar a questão de viajar, porque é tão curta a viagem ali, né? Entre Cincinnati e Baltimore. Acho que é menos problemático. São dois times que se conhecem muito bem, que se enfrentam constantemente. Já se enfrentaram uma vez na temporada. Os Ravens venceram lá em Cincinnati. E olha, a gente vai saber a resposta no final, né? Nessa madrugada. Mas nesse momento não tem resposta errada. Você pode enviesar o seu pensamento, levar o pensamento para lá ou para cá e tá tudo certo. Você pode imaginar que o Lamar, que vinha ali como MVP, pô, ele lançou 2 interceptações no final de semana. Bom,
custou, né, a vitória contra a equipe do Cleveland Browns, tinha uma grande vantagem e o time afundou de novo no quarto período, que é um problema recorrente, não é dessa temporada, né? A equipe dos Ravens ficou menos de meia hora em desvantagem no placar na temporada toda, mesmo assim perdeu 3 jogos, perdeu na prorrogação para os Colts, perdeu o estouro do relógio, não ficou um segundo sequer atrás no placar contra a equipe dos Browns no final de semana, e também perdeu no quarto período para a equipe do Pittsburgh Steelers. Mas os Ravens sabem correr muito bem com a bola. É uma das grandes trunfos, e pô, com o Lamar Jackson também corre muito bem. Mas vai pegar a defesa que é a pior contra o jogo corrido. Então, tipo assim, encaixa. Então, ó, tem motivo para não acreditar e motivo para acreditar na equipe do Baltimore Ravens. Já o Joe Burrow vinha numa crescente, os Bengals vinham ali aquele começo ruim, depois engatou, venceram os 49ers, vai pegar os Texans no final de semana jogando em casa? Vai vencer, mas aí o Burrow teve 2 interceptações, uma na endzone, interceptações em momentos decisivos, o que não é característico do Joe Burrow. Então, você fica naquela, né? E aí? Agora vai dar resposta? O T. Higgins está fora. O Ja'Marr Chase não está na melhor das condições. Mesmo assim, ele teve 124 jardas recebidas na partida contra o Houston Texans. O Tyler Boyd teve 117 jardas. Teve, naquela última campanha, uma recepção de 64 jardas. Mas dropou um passe ali que era do touchdown, provavelmente da vitória da equipe de Cincinnati. Então, tudo isso aqui, cara, a gente fica pensando. Eu tô mudando de opinião a cada 30 segundos. Eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo. O bom senso me diz que eu deveria apostar numa vitória do Baltimore Ravens. Jogando em casa, tem um time mais estável ao longo da temporada, como eu disse, ficou pouquíssimo tempo em desvantagem no placar. E assim, precisa dar uma resposta. Perdeu um duelo de divisão e agora é muito importante vencer isso aqui para abrir uma AFC Norte que está muito espremida, mas você vencendo, você garante mais uma vitória dentro da divisão e aí dá aquela melhorada no seu clima. E lembrando que é a 4ª vez que a equipe dos Ravens lidera a AFC Norte depois da semana, no fim da semana 10, mas eles não vencem, é a 4ª vez em 5 anos, e eles não vencem a divisão desde 2019. Então, o pessoal tá pensando assim, cara, a gente era candidato favorito a ir ao Super Bowl, e agora a gente não é mais nada, a gente vai entregar de novo a paçoca e ficar com essa fama de amarelão, né, o pipoca do Lamar, não sei, vai ser essa situação. Então, o normal seria imaginar que os Ravens vão conseguir dar a volta por cima e vão vencer esse jogo. Mas nós temos o Joe Burrow no prime time, né? Um cara que a temporada está em jogo. Basicamente é isso. Né? Uma derrota aqui diminui muito as chances, o time cai para 5-5, complica demais o sonho de AFC Norte, perder mais um jogo dentro da divisão, o sonho vai pro buraco, basicamente, né? Acho que acaba a esperança de ganhar a divisão, e aí fica complicado ainda a briga por uma vaga no wild card. Então, o Burrow disse que foi uma das derrotas mais frustrantes da carreira dele contra o Houston Texans. Não sei como é que tá a mão dele, mas, cara, eu vou de Bengals. Eu vou de uma vitória do Cincinnati Bengals por 27-23 num jogaço. É arriscado, eu tô indo contra a minha lógica, mas também tem um misto de torcida para que a gente tenha uma AFC Norte ainda mais aberta do que já está, né? Todo mundo com campanha vencedora, podendo ter todos os times nos playoffs. Eu não sei se os Browns vão conseguir reagir agora sem deixar o Watson, mas podendo ter pelo menos 3 times na pós-temporada. E é fundamental que os Bengals vençam para que isso venha a acontecer. Como eu disse, Burrow gosta do grande palco. Esse, sem sombra de dúvida, é o grande palco que ele vai ter, talvez, é o maior palco que ele está tendo nessa temporada, pela importância que ganhou esse jogo, principalmente depois da derrota para o Houston Texans. E assim, os Ravens com aquela dificuldade no quarto período, o Burrow aparecendo em momentos cruciais, então eu vou ficar com uma vitória, ó, de novo, no finalzinho do jogo ali, a equipe dos Bengals conseguindo fazer uma construção, uma campanha para vencer essa partida. Vai ser nos minutos finais. Essa é a minha expectativa. Amanhã eu vou vir aqui com sono, falar desse jogo, vou trazer os palpites para todos os jogos também. Convido vocês mais uma vez a deixarem os palpites de vocês aqui embaixo no link para a gente fazer essa brincadeira que é tão legal. E fica aí meu palpite, então, mais uma vez, tá? 27-23 para a equipe de Cincinnati. Conto com a sua audiência amanhã pra gente ver se eu acertei, se eu errei. É claro que, pô, assistir esse jogo vai ser demais. Vocês reclamaram tanto de jogo de Thursday Night Football, eu reclamei tanto de jogos de Thursday Night Football. Tá aí na hora de aproveitar uma partidaça, eu prometo. Vai ser um grande jogo entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens e eu conto com a sua audiência amanhã. Aquele abraço, pessoal. Valeu!